7 sinais de que um anjo está ao seu lado. O terceiro vai te marcar. Você já sentiu que não estava sozinho, mesmo quando ninguém estava por perto? Já sentiu um calor inexplicável, uma força súbita, ou ouviu uma voz suave no silêncio da madrugada? Talvez fosse um anjo. Os anjos de Deus não fazem alarde, mas deixam rastros. Neste vídeo, vamos revelar os 7 sinais espirituais que indicam que um anjo está caminhando com você. Prepare seu coração, pois o terceiro sinal vai tocar profundamente sua alma. Você sabe que os anjos estão sempre ao seu lado. Eles são mensageiros de Deus em uma missão de ajudar você a se proteger e se defender em tudo o que faz. Você não os vê, mas eles estão sempre lá. Talvez você esteja se perguntando, já que não posso vê-los, como saberia que estão ao meu lado? Às vezes eles deixam pistas aqui e ali para fortalecer a sua fé e torná-lo consciente da sua presença. É nesses momentos que eles entram em sua atmosfera e deixam você saber que estão com você. Neste vídeo, veremos 7 sinais que mostram que um anjo está ao seu lado. Saber disso lhe dará força e coragem em tempos difíceis. Os anjos são espíritos ministradores, mensageiros de Deus, para nos ajudar a trazer soluções e até mesmo transmitir-nos a mensagem dele. Muitos receberam anjos em forma humana sem saber disso. Muitos rejeitaram seus anjos da guarda por ignorância. Pode ser aquela pessoa parada ao seu lado no corredor, um anjo. Pode ser aquela velha que pede esmola, um anjo enviado por Deus, para impedir que você perca as bênçãos que ele lhe deu. Preste atenção a esses 7 sinais que geralmente indicam que um anjo está próximo. O terceiro é o mais poderoso. Sinal número 1. Você sente uma sensação incomum de calor. Você já passou por uma situação em que, especialmente quando orava, começou a sentir uma sensação incomum de calor? Pode estar na palma da sua mão, nos seus pés, ou até percorrer seu corpo, deixando você alerta e sensível. Isso é um sinal de que os anjos ao seu redor estão mostrando sua presença. A Bíblia menciona que os anjos queimam fogo, e o fogo é usado para representá-los. Então, quando você vivencia isso, sabe, sem sombra de dúvidas, que os anjos estão ao seu lado. Lembre-se de que Deus guiou os israelitas com a coluna de fogo durante a noite. Essa é a manifestação dos anjos com eles. A Bíblia descreve os anjos, designados para guardar os portões do Éden, como querubins segurando espadas flamejantes. Quando o rei da Síria enviou um exército para emboscar Eliseu, ele acordou com um chamado de pânico de seu assistente, que estava apavorado com o tamanho do exército. Eliseu não teve medo, porque viu o que seu assistente não podia ver. Leia a Bíblia diz: aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre os seus olhos para que ele possa ver. Então, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que a colina estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando o servo viu isso, tornou-se corajoso. A essência de sentir a presença dos anjos ao seu redor é para que você receba coragem para enfrentar as situações da vida e lidar com as coisas que surgem em seu caminho. Se você não sente o calor, não significa que os anjos não estão lá. Mas há momentos em que você precisa saber disso para que seu valor seja fortalecido. Pode ser um convite para mergulhar mais fundo no reino do Espírito e preparar seu coração para receber de Deus. Pode ser um processo de purificação, como quando Isaías teve a visão de Deus entrando no templo. A Bíblia registra que depois que Isaías declarou sua impureza, um dos anjos pegou uma brasa acesa do fogo e tocou sua boca. Se Isaías não tivesse tido a visão, tudo o que ele experimentaria seria uma brasa tocando sua língua, dando-lhe uma sensação de calor. Sinal número 2. Você recebe uma força incomum. Você se lembra de quando estava fraco, mal conseguia,
fazer alguma coisa, sentia necessidade de orar, mas estava fraco demais para isso. Você se arrastou até lá e, depois de alguns minutos, seu espírito começou a se energizar e logo enviou um sinal para seu corpo, fazendo você esquecer completamente sua fraqueza. Essa é a força que vem sobre uma pessoa quando um anjo está ao seu lado. Quando Jesus foi ao Getsêmani para orar, antes de sua crucificação, ele estava fraco e cansado. Ele queria que o cálice do sofrimento passasse dele. O peso da carga que estava prestes a carregar caiu pesadamente sobre ele, e ele clamou a Deus em angústia. Ele orou a mesma oração 3 vezes, e a Bíblia diz que gotas de suor saíam de seu corpo como sangue. Naquele momento, um anjo veio para fortalecê-lo. Depois que Jesus jejuou e orou por 40 dias, o diabo o tentou. Após a tentação, os anjos vieram para ministrar a ele. No ministério de Elias, ele estava cansado e exausto, sentindo que não podia continuar. Ele até orou para que Deus acabasse com sua vida. Naquele momento, um anjo apareceu e lhe deu comida e água. Depois, o anjo voltou e lhe deu mais comida, dizendo: "Come, porque a viagem é longa." Elias comeu, levantou-se e andou com a força daquela comida por 40 dias. A Bíblia diz em Isaías 40:29, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Ele faz isso por meio da ajuda dos anjos, que ministram força nos momentos de fraqueza. Quando você observar este sinal, alegre-se, porque Deus está tirando você desse estado de fraqueza e levando-o ao ponto em que você receberá força para enfrentar a jornada que está por vir. A verdade é que existe um limite para o que sua força humana pode alcançar. Essa limitação causará uma lacuna perceptível em seu trabalho para Deus. É por isso que Ele permite que você voe nas asas do Espírito e receba força divina. Essa força pode ser para você lidar com uma situação presente ou para orar. Depois de fazer o que deveria, é possível que você não sinta essa força novamente. Você pode se ver transbordando de tanta força enquanto ora, estendendo-se no local de oração por horas. Depois de terminar, não se surpreenda se sua fraqueza corporal retornar, embora não seja tão intensa como antes. A força que você obtém da presença dos anjos ao seu redor é diferente da sua força humana. Você poderá discernir que tocou em algo no espírito e está operando em um nível diferente de graça. Sinal número 3. Você vê um flash de luzes. Anjos são espíritos de luz. Eles são basicamente feitos de luz. Você tende a ver um flash de luz quando um anjo está ao seu lado. Lembre-se quando Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos e viu uma luz brilhante. Aquela luz não era nada mais do que a manifestação de anjos para chamar sua atenção antes que ele ouvisse a voz de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Durante o incidente, Jesus mudou de forma. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Moisés passou tempo na presença de Deus e quando retornou, seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele teve que cobri-lo com um véu. Esses anjos são espíritos que permanecem na presença de Deus. Jacó, ao sair da casa de seu pai pela primeira vez, dormiu em um lugar e, enquanto dormia, viu os portões do céu se abrirem e os anjos subiam e desciam uma escada da terra para o céu. Isso mostra que esses anjos interagem tanto com Deus que carregam sua natureza, que é luz. Então, quando estão perto de você, não seria estranho ver flashes de luz enquanto ora ou medita. Na verdade, muitas vezes você encontra essa luz quando medita, porque é quando o entendimento começa a surgir. Uma indicação de que você não tem meditado ou passado tempo suficiente com a palavra de Deus é que não sente esse sinal luminoso. Sinal número 4. Você sente uma sensação de formigamento.
Você é um ser espiritual que vive em um corpo. Então, você é principalmente um espírito, o que explica por que seu espírito é sensível às atividades espirituais ao seu redor. Se um anjo estiver ao seu lado, seu espírito enviará uma mensagem ao seu corpo, que responderá com uma sensação de formigamento, também chamada de arrepios. Você já teve um momento em que sentiu como se os pelos do seu corpo ficassem em pé enquanto orava ou adorava a Deus? Esse é o anjo ao seu redor, se movendo e mostrando que está ali. O que você deve fazer quando sentir essa sensação durante a oração? Continue orando ou adorando e deixe Deus fazer a sua vontade. Ele pode querer falar com você e é por isso que envia os anjos para prepará-lo, criando a atmosfera certa para ouvir sua voz. Sinal número 5. Você se sente extraordinariamente alegre. Bíblia diz em Salmo 16, 11: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua mão direita, delícias perpetuamente. Quando João teve uma revelação do céu, ele viu anjos, santos e os 24 anciãos adorando a Deus. É impossível adorar e permanecer triste. A adoração traz alegria e abre seu espírito para recebê-la. Quando você ora ou adora, não é incomum receber uma alegria que traz paz, enchendo seu coração e acalmando cada tempestade em sua mente. Você pode se sentir desanimado antes de orar, mas na presença de Deus, os anjos vêm trazer-lhe alegria. Essa alegria pode ser a resposta do seu espírito às boas novas que os anjos trazem. Mesmo que seu corpo ainda não tenha recebido a manifestação, seu espírito se alegra. Ter alegria e paz depois da oração é um sinal de que ela foi recebida. Quando experimentar essa alegria, alegre-se na presença de Deus, sabendo que Ele já assumiu o controle da sua situação. Sinal número 6. Você começa a falar em línguas dos anjos. Paulo chamou algumas línguas as línguas dos anjos. Isso acontece quando você ora até certo ponto e sua língua muda. Você começa a falar em uma linguagem diferente da habitual. O tom, o volume e tudo o mais mudam. Esse é o momento em que você tocou algo no espírito e ascendeu a um reino superior. Tenha em mente que não chegar a esse ponto toda vez que orar não significa que você orou errado. Não torne isso religioso, tentando orar só para receber. Línguas dos anjos. Ore porque ama a Deus e deixe-o guiá-lo através dos reinos espirituais como ele deseja. Sinal número 7. Você sente uma brisa suave. Outro sinal de que um anjo está perto é sentir uma brisa suave que dá arrepios. Claro, uma brisa pode soprar naturalmente, mas quando você ora e sente uma rajada repentina de ar fresco, ou até um fluxo contínuo que muda a temperatura do ambiente, pode ser um anjo. Geralmente você sente isso quando está preocupado ou magoado. É assim que Deus o acalma, toca e cura. Em vez de parar sua oração para entender o que está acontecendo, continue orando, sabendo que sua oração está alcançando o céu. Conclusão: há mais anjos no mundo agora do que humanos. Isso significa que você nunca está sozinho. Quando passar por situações sombrias, lembre-se desses sinais. Os anjos são mensageiros e guardiões de Deus, enviados para guiá-lo e protegê-lo. Eles o ajudarão a discernir as mentiras do inimigo e a manter-se firme. O Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus usará seus anjos para cumprir isso em sua vida. Quando você entra contra sua direção, os anjos podem atrapalhá-lo para impedi-lo de seguir um caminho errado, como fizeram com Balaão e Jonas. Eles também estão lá para protegê-lo de todo o mal. Salmo 91, 11 e 12. Curá-lo como na piscina de Bethesda e fortalecê-lo emocionalmente. Não ore aos anjos nem os adore. Eles são servos como você.
Sua adoração deve ser somente a Deus. Quando vir esses sinais, agradeça a Ele e continue buscando-o. Quanto mais você ora, medita na palavra e adora, mais sensível ficará à presença dos anjos. Eles estão a seu serviço, mas seu foco deve sempre estar em Deus. Oração final. Pai, obrigado por tua misericórdia e por enviar teus anjos para me guardar. Ajuda-me a ser sensível ao teu espírito e a confiar em ti, mesmo quando não os vejo. Fortalece-me e guia-me em tua vontade. Em nome de Jesus, amém.